Quando o amor se torna uma prisão e a fé é usada como arma, Deus ainda ouve o grito silencioso de uma esposa destruída. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa? Como se suas emoções fossem ignoradas e sua voz silenciada? A palavra de Deus nos revela algo profundo em Colossenses 3, versículo 19. Maridos, amem suas mulheres e não sejam ásperos com elas. Esse mandamento não é opcional nem simbólico. É uma instrução direta que reflete o coração de Deus para o casamento. Quando esse amor é substituído por egoísmo, manipulação ou controle, as consequências podem ser devastadoras. Hoje, veremos como age um marido narcisista e quais efeitos isso tem sobre a alma de sua esposa. Mostraremos como a Bíblia confronta essas atitudes destrutivas e revela o valor e a dignidade que Deus concede a cada mulher. Prepare-se para identificar os padrões ocultos do abuso emocional disfarçado de autoridade. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você e para sua restauração? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer mudar sua vida hoje. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa que vai te chocar. Por fora, ele parece um esposo amoroso, atencioso, prestativo, respeitado por todos. Na igreja, todos o admiram. Nas reuniões familiares, ele é eloquente, seguro, até espiritual. Mas em casa a história é outra. As palavras se tornam ordens, os olhares, julgamentos, o amor, uma corrente. E o que começou como uma relação promissora acaba se transformando em uma prisão emocional, onde a esposa perde sua voz, seu valor e até sua conexão com Deus. O que muitos não veem é que o narcisismo dentro do casamento nem sempre se manifesta com gritos ou golpes. Às vezes, ele se disfarça de proteção, de liderança, de autoridade espiritual. Mas, por trás de cada gesto, aparentemente cuidadoso, há uma intenção oculta: controlar, dominar, suprimir. É nessa sutileza que começa o desgaste mais profundo. A Bíblia é clara ao estabelecer o verdadeiro design do amor conjugal. Em Efésios 5, versículo 25, lemos: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse versículo não fala de poder, nem de superioridade. Fala de entrega, de sacrifício, de amor incondicional. O modelo que Deus apresenta não é o de um homem que exige obediência cega, mas o de um que serve, que protege, que eleva. Um esposo narcisista distorce esse modelo, toma o papel de liderança que Deus lhe deu e o converte em um trono de onde governa com exigências, desvalorizações e manipulação emocional. No começo, pode parecer que sua atenção é amor. Ele liga para saber onde você está, quer opinar sobre como você se veste, fica irritado se você não responde imediatamente, justifica, dizendo que está preocupado, que é pelo seu bem, mas com o tempo você percebe que não se trata de cuidado, mas de controle. O esposo narcisista não ama sua esposa como pessoa, mas como reflexo de si mesmo. Não a vê como uma ajuda idônea, mas como uma extensão do seu ego. Ele precisa que ela o admire, o aplauda, o siga. E se ela não o faz, começa o castigo emocional. O silêncio, a crítica, a indiferença, o desprezo. Você está pronto? Comente "Vem com tudo" e clique no sininho para não perder nada. Fique até o fim, porque tem algo especial esperando por você. Esse tipo de comportamento é mais comum do que imaginamos. Muitas mulheres vivem em casamentos assim, mas não o reconhecem, porque não há violência física, porque ele é um bom provedor, porque em público parece ser o esposo ideal. Mas o coração de uma mulher ferida não pode ser enganado pelas aparências. Ela sente sua alma murchando dia após dia. Sabe que algo está errado, embora não consiga nomear. E é aí que a confusão se instala.
onde a culpa paralisa, onde ela começa a duvidar até da sua fé. Em Gênesis 2, versículo 18, Deus declara: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Essa palavra, auxiliadora idônea, não significa inferior. No hebraico original, kenegdo implica uma aliada, alguém que está diante dele como igual, como contraparte necessária. Quando o esposo transforma sua esposa em subordinada, quando invalida suas ideias, sua percepção, sua espiritualidade, está violando esse design. Ele usa sua posição para escravizar em vez de edificar. E, embora não levante a voz, embora nunca levante a mão, sua atitude fere mais profundamente do que qualquer golpe físico, porque ataca o coração, o valor, a identidade. Já ouvi testemunhos de mulheres que começaram seus casamentos com ilusão, sonhavam em construir um lar cristão, em servir a Deus ao lado do esposo, em criar filhos em um ambiente de amor e respeito. Mas logo descobriram que o homem com quem se casaram era um especialista em manipular emoções, em fazê-las sentir culpadas por tudo, em transformar qualquer desacordo em uma prova de deslealdade. Algumas até recebiam correções espirituais, onde ele usava versículos bíblicos para justificar seu autoritarismo. Dizia coisas como: "A mulher deve se submeter, Deus me colocou como cabeça do lar." Mas a Bíblia não respalda esse tipo de tirania disfarçada de liderança. Em Colossenses 3, versículo 19, Paulo escreve: "Maridos, amem suas mulheres e não sejam ásperos com elas. O amor de Deus não se impõe com dureza, não controla, não intimida, não desvaloriza. Quando um esposo é áspero, quando desqualifica, quando exige sem ouvir, não está exercendo autoridade espiritual, está abusando dela. E esse abuso, embora não seja visível, embora não deixe hematomas, deixa cicatrizes na alma que só Deus pode curar." Uma mulher me escreveu uma vez, contando que seu esposo revisava seu celular, ligava constantemente quando ela saía, dizia como ela deveria se vestir e com quem podia falar. No início, ela interpretava isso como ciúmes de amor, mas com o tempo, percebeu que não era amor, era posse. Ela não podia tomar decisões sem a aprovação dele. Não podia expressar suas emoções sem ser taxada de exagerada. Não podia falar com liberdade, porque ele sempre encontrava uma maneira de invalidá-la. Ela começou a perder seu brilho, sua risada, sua vontade, isolada de suas amizades, desconectada do seu propósito, confusa em sua relação com Deus. Um dia, lendo a palavra, ela encontrou Isaías 41, versículo 10. "Não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Esse versículo foi como um bálsamo para sua alma. Ela entendeu que Deus não a havia chamado para viver em cativeiro emocional, que a fé não significava suportar humilhação, que o amor não se mede pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto você edifica. O esposo narcisista não reconhece erros. Tudo é culpa dela. Se ele se irrita, é porque ela provocou. Se há problemas, é porque ela não o apoia o suficiente. Se ela está triste, é porque é sensível demais. Nunca há espaço para um diálogo sincero, porque a necessidade dele de estar certo supera qualquer tentativa de reconciliação. E quando ela tenta estabelecer limites, ele se vitimiza, inverte a situação, faz com que ela se sinta a vilã da história. Esse ciclo de manipulação não apenas destrói a relação, mas também prejudica a visão que a mulher tem de si mesma. Se você acredita no poder da transformação, deixe um like agora. Comente 2 para apoiar, se inscreva e veja o final. Tem um momento que vai mexer com você. O Salmo 34, versículo 18, diz: "Perto está o Senhor
dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não está distante da mulher que chora em silêncio em seu quarto. Ele não está alheio às suas orações, nem insensível à sua dor. Ele vê, ele ouve, ele age. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer que esse tipo de relação não honra a Deus, que submeter-se ao abuso não é obediência, é escravidão, e que Deus não quer uma esposa apagada, temerosa, anulada. Ele quer uma mulher viva, forte, cheia do Espírito, capaz de erguer sua voz e caminhar com dignidade. Muitas foram ensinadas a suportar em silêncio, a orar mais, a ser submissas sem questionar. Mas a palavra de Deus não avaliza o abuso em nenhuma de suas formas. Jesus defendeu as mulheres, as ouviu, as levantou, as dignificou. Quando os fariseus queriam apedrejar a mulher adúltera, ele não apenas a defendeu, mas confrontou a hipocrisia de quem a julgava. Jesus nunca justificou o maltrato, ele sempre esteve ao lado de quem sofre, de quem é humilhado, e ele continua fazendo isso hoje. Talvez você tenha se visto nessas palavras, talvez sinta que seu casamento a sufoca, que você não aguenta mais, que perdeu a esperança, mas quero que saiba disto. Deus não te esqueceu. Ele conhece cada lágrima, cada noite sem dormir, cada tentativa de salvar o que já não tem raiz. E embora o mundo te diga para aguentar, para não exagerar, para acreditar que está tudo bem, Deus te diz: levante-se, minha filha. Você não foi criada para viver sob domínio humano, mas sob a minha graça. O amor verdadeiro não se impõe. O amor verdadeiro não manipula. O amor verdadeiro não fere nem controla. O amor de Deus dá liberdade, constrói pontes, restaura a alma. Se o seu casamento faz você se sentir menos, se faz você duvidar do seu valor, se te desconecta do seu propósito e te afasta de Deus, então não é o amor que Ele desenhou. E, embora seja difícil aceitá-lo, é necessário abrir os olhos, pedir ajuda, buscar direção na palavra e se cercar de pessoas que te impulsionem a curar. Em Romanos 8, versículo 1, somos lembrados: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenada a uma vida de sofrimento emocional. Você não está presa para sempre nesse ciclo de manipulação. Deus pode quebrar cadeias, restaurar corações e abrir caminhos onde parecia não haver saída. Mas você precisa dar o passo. Precisa reconhecer que merece ser amada como Cristo ama a igreja, com ternura, com entrega, com verdade. Antes de tudo, comente "Eu quero mais", se gostar, do que vai ver. Curta, ative as notificações e não saia até o fim. Uma revelação incrível te espera. O esposo narcisista não mudará por suas lágrimas, nem por seu sacrifício silencioso. Só Deus pode transformar um coração endurecido. Mas enquanto esse milagre não chega, se é que chegará, você deve proteger sua alma, cuidar da sua mente, lembrar quem você é em Cristo. Você não é propriedade de nenhum homem. Você é filha do Altíssimo. Foi comprada com sangue, e sua vida importa para Deus mais do que você pode imaginar. Esta é apenas a primeira parte de uma verdade que muitas precisam ouvir. A história não termina aqui. Ainda há mais para revelar, mais para curar, mais para entender. E o que você começou a ver hoje é apenas a primeira luz que desponta em meio a uma longa noite. Mas a palavra promete que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Você está pronta para continuar caminhando em direção a essa manhã? Porque Deus já começou a falar. E quando Ele fala, as trevas se dissipam, as cadeias se rompem e a mulher volta a se levantar. O silêncio no lar nem sempre é sinal de paz. Às vezes, é a voz sufocada de uma mulher que teme falar, porque cada palavra pode se tornar uma arma contra ela.
O narcisismo dentro do casamento raramente grita. Ele sabe se disfarçar de correção, de sinceridade, de preocupação, mas, por trás de suas frases, esconde-se o veneno que vai enfraquecendo a alma pouco a pouco. A violência verbal e emocional não precisa elevar a voz para deixar cicatrizes. Basta um olhar desdenhoso, um comentário irônico, uma frase que minimize. A ferida não se vê, mas queima cada dia mais. E quando a esposa tenta explicar, a resposta que recebe é simples: você está exagerando. O esposo narcisista constrói seu domínio através da palavra. Ele não precisa erguer a mão porque aperfeiçoou a arte de dobrar com frases. Cada conversa se torna um campo de batalha onde só há um vencedor. Ele nunca perde. Sempre tem a última palavra. E se ela tenta se defender, ele distorce os fatos até convencê-la de que ela é culpada por se sentir ferida. A manipulação se disfarça de diálogo. A humilhação se veste de honestidade. A crítica constante se justifica como intenção de ajudá-la a melhorar. Mas, por trás desse discurso, há uma intenção clara: quebrar sua confiança, confundir sua percepção, apagar seu valor. A palavra de Deus é contundente ao falar do poder das palavras. Em Provérbios 18, versículo 21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. As palavras não são neutras. Elas edificam ou destroem, dão vida ou matam lentamente o espírito. Quando o esposo usa sua voz para controlar, para rebaixar, para invalidar, ele está semeando morte na alma de sua esposa. E essa morte não ocorre de uma vez. É uma erosão lenta, constante, cruel. A mulher começa a duvidar do seu valor, da sua inteligência, até do seu discernimento espiritual. Torna-se insegura, temerosa, incapaz de falar sem medo de uma reação ferina. Sua voz se apaga, sua risada desaparece, sua fé vacila. A violência emocional tem uma particularidade que a torna ainda mais destrutiva. Ela é invisível para os outros. Por fora, tudo parece normal. Não há gritos, não há golpes, não há denúncias. Mas no coração da mulher, há uma batalha diária contra o desprezo, a indiferença, a desvalorização constante. O esposo narcisista sabe exatamente o que dizer para ferir, quando dizer e como fazer parecer razoável. Ele usa o sarcasmo para zombar dos sentimentos, usa o silêncio como castigo, interrompe suas opiniões com desdém, ri dos seus erros, corrige cada palavra. E cada uma dessas ações, repetidas dia após dia, torna-se uma forma de tortura emocional que deixa a mulher presa em um ciclo de confusão, culpa e medo. Tiago 3, versículos 9 e 10 diz: com a língua, bendizemos ao Deus e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Quando um esposo ora em público, mas humilha em particular, está negando com seus atos a fé que professa. Não se pode falar de amor, de liderança espiritual, de compromisso cristão, enquanto se destrói com palavras aquela que Deus confiou para amar. A boca que fere não pode ser, ao mesmo tempo, instrumento de bênção. E o coração que se deleita na crítica não pode refletir o caráter de Cristo. Em muitos lares, a violência emocional foi normalizada sob o argumento da correção. Acredita-se que é função do esposo endireitar sua esposa, mas a Bíblia jamais autoriza o homem a rebaixar sua companheira. Em 1 Pedro 3, versículo 7, o apóstolo escreve: vós, maridos, igualmente viveis com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. O mandamento é claro: honra, não humilhação, compreensão, não sarcasmo.
Comunhão, não distanciamento emocional. E o resultado de ignorar esse princípio é grave. O próprio céu se fecha para aquele que despreza sua esposa com a língua. Quando as palavras são usadas como castigo, perde-se a essência do vínculo matrimonial. O esposo que silencia por dias, como forma de punição, está manipulando o coração de sua esposa. O que zomba de suas decisões está semeando insegurança. O que constantemente lembra seus erros passados está acorrentando sua alma ao peso da culpa. Não há crescimento espiritual onde há humilhação. Não há comunhão com Deus onde há desprezo. E não há paz no lar onde cada conversa se torna um julgamento disfarçado. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um 3 nos comentários. Inscreva-se, dê um like e fique até o último segundo. O final vai te surpreender. Provérbios 15, versículo 1, nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O esposo que justifica sua rudeza dizendo "sou assim" ou "é meu jeito" está ignorando o chamado bíblico à mansidão. A rudeza não é uma virtude masculina, é um sinal de imaturidade espiritual. O homem verdadeiramente transformado pelo amor de Cristo fala com sabedoria, ouve com empatia e corrige com ternura. Não lança acusações, não ridiculariza, não faz sentir inferior, porque sabe que seu chamado é refletir o caráter de Cristo em cada palavra que pronuncia. Em Efésios 4, versículo 29, encontramos um princípio que deveria governar cada diálogo conjugal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Cada palavra que não edifica, destrói. Cada comentário sarcástico, cada reproche desmedido, cada insinuação ferina, são tijolos em um muro que se ergue. E esse muro não apenas divide corações, mas também a relação com Deus, porque não há edificação em um lar onde a esposa vive sob o peso constante da crítica, da zombaria ou do menosprezo. A violência emocional tem o poder de deformar a percepção que uma mulher tem de si mesma. Ela começa a acreditar que merece esse tratamento, que não é suficiente, que não é inteligente, que seu critério não vale. A voz do esposo narcisista se torna um eco constante que a convence de que está errada, de que exagera, de que deveria ser grata pelo que tem. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a voz do inimigo que busca silenciar, enfraquecer e destruir. Em contraste, a voz de Deus sempre levanta, sempre restaura, sempre afirma. Em Isaías 43, versículo 1, lemos: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é a identidade que Deus concede, e qualquer palavra que a contradiga não vem do céu. O silêncio forçado também é uma forma de violência. Quando uma mulher sente que não pode expressar o que sente sem ser atacada, julgada ou menosprezada, ela foi levada a uma prisão emocional. Nessa prisão, não há gritos, mas há correntes. Não há insultos diretos, mas há desprezo disfarçado de indiferença. E essa indiferença é mais fria do que qualquer palavra ferina. O esposo que ignora, que menospreza, que não responde, está quebrantando o coração de sua esposa. E esse quebranto não é invisível para Deus. Em Salmo 147, versículo 3, está escrito: Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus não ignora a dor que as palavras deixam. Ele não minimiza o impacto da violência emocional, não desculpa a crueldade por trás do sarcasmo, da indiferença ou da manipulação. Ele vê, ele ouve, ele age, mas também chama a verdade a dar nome ao abuso, a não justificar o que é contrário à sua palavra. Porque o silêncio perpetua o ciclo, e a verdade é o primeiro passo para a liberdade. O lar foi projetado por Deus como um refúgio, não como um campo de batalha verbal.
O casamento foi instituído para refletir a relação de Cristo com sua igreja, não para se tornar uma plataforma de dor disfarçada de liderança. As palavras devem ser pontes, não facas. Devem curar, não ferir. E quando um esposo usa sua língua como instrumento de domínio, está traindo o chamado mais alto que Deus lhe deu: ser um canal de vida para sua esposa. O caminho para a restauração começa com a verdade. E a verdade é que a violência verbal e emocional não é menos grave que a física. Não é mais aceitável por ser silenciosa. Não é menos danosa por não deixar marcas visíveis. Seus efeitos são profundos, duradouros e muitas vezes invisíveis até para quem os sofre, mas Deus os vê. E sua justiça não é indiferente ao choro oculto, nem às orações sufocadas de quem foi ferida com palavras. Neste ponto, o coração começa a despertar, a reconhecer que foi marcado, aceitar que o amor não machuca assim, que o design de Deus não é esse, que há uma diferença entre corrigir e destruir, entre falar com firmeza e falar com crueldade, entre liderar e dominar. E quando essa diferença se torna evidente, a esperança começa a germinar, porque a verdade tem esse poder. Ela desperta, sacode, ilumina e prepara o caminho para o que virá. O que segue é ainda mais revelador, porque o homem que fere com palavras muitas vezes também constrói uma fachada perfeita para o mundo exterior. E, enquanto a esposa sofre em silêncio, ele brilha diante dos outros. Mas essa dupla vida não escapa ao olhar de Deus. Na próxima parte, a exporremos com toda clareza. Há algo mais devastador que o abuso. Que ninguém acredite nele. Que as pessoas ao seu redor admirem quem te humilha, que sorriam diante do rosto que te intimida, que elogiem a voz que te silencia. O marido narcisista nem sempre se mostra como agressor. Na verdade, raramente o faz. Ele sabe construir uma imagem impecável diante do mundo, sabe falar com doçura, mostrar-se generoso, vestir-se de espiritualidade. Mas tudo é fachada, porque enquanto o entorno aplaude, sua esposa vive em uma prisão invisível, onde a palavra verdade foi distorcida e a esperança sufocada pela incredulidade de quem não consegue ver além do óbvio. O narcisista precisa de validação externa. Ele se importa mais com sua imagem pública do que com sua integridade privada. Nos círculos sociais, é encantador. Na igreja, prestativo. No trabalho, responsável. Mas em casa é outro homem, um que castiga com indiferença, que nega apoio emocional, que exige admiração constante, enquanto despoja a sua esposa de sua voz e seu valor. O contraste é tão extremo que muitas vezes ela mesma duvida de sua percepção. Pergunta-se se está errada, se talvez seja ela quem exagera, se talvez não esteja sendo grata o suficiente. Essa dúvida, semeada com precisão, faz parte do método, porque enquanto ela se questiona, ele reforça seu status de esposo exemplar diante dos outros. Jesus confrontou diretamente esse tipo de hipocrisia. Em Mateus 23, versículo 27, declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A severidade dessas palavras revela o quão ofensiva é, aos olhos de Deus, a dupla vida. E quando esse espírito se manifesta no contexto do casamento, o dano é duplo. Destrói-se a alma da esposa e corrompe-se o testemunho do lar, que deveria refletir o amor de Cristo. O marido narcisista manipula não apenas sua esposa, mas também seu entorno. Ele sabe como falar da sua família como se fosse o mais importante, embora, em particular, não pratique nenhuma das virtudes que prega. Sabe como se mostrar afetuoso em público, embora, em casa, seu afeto seja condicionado, calculado
usado como ferramenta de controle. Esse tipo de homem não apenas engana, mas se engana a si mesmo. Acredita que o respeito social compensa a falta de respeito em seu lar. Acredita que suas obras públicas anulam sua violência emocional privada. Mas a palavra de Deus não se contradiz. Em Provérbios 11, versículo 3, está escrito: a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Não há salvação na aparência. Só a verdade pode sustentar o que é real. Nesses lares, a mulher fica presa entre duas realidades: a que vive em seu interior, cheia de tensão, desprezo e medo, e a que todos veem de fora, uma relação aparentemente estável, até invejável. Essa brecha entre a percepção e a realidade não apenas a isola, mas também a condena a um silêncio forçado. Porque se ela fala, ninguém acredita. Se reclama, é apontada. Se chora, é julgada. Não há refúgio quando aqueles que deveriam protegê-la estão convencidos de que ela vive uma vida abençoada. Essa invisibilidade emocional não é apenas uma consequência do abuso, é uma forma adicional de violência. A Bíblia nos mostra que Deus é defensor de quem clama sem ser ouvido, que ele não precisa de testemunhas humanas para agir com justiça. Em Salmos 107, versículo 18, está declarado: o desejo dos humildes ouviste, ó Senhor. Tu lhes fortalecerás o coração e inclinarás os teus ouvidos para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não mais cause terror. A opressão encoberta é, talvez, a mais difícil de discernir e denunciar, porque não há provas, não há gritos, não há testemunhas. Há apenas o peso constante das palavras que minimizam, dos olhares que ferem, do tom que impõe medo. O narcisista não precisa elevar a voz para dominar. Basta-lhe saber que todos acreditam em sua bondade. Esse respaldo social é seu escudo, a cortina que impede os outros de verem sua verdadeira natureza. Mas, diante de Deus, nada está oculto. Hebreus 4, versículo 13, afirma: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A justiça divina não se baseia em aparências. Ela se fundamenta na verdade e na intenção, no que habita no fundo do coração. A mulher que vive com um esposo assim carrega não apenas a dor de ser maltratada, mas também o fardo de parecer ingrata se ousar falar. Ela vive presa em um paradoxo onde, para manter a imagem que todos admiram, deve sacrificar sua verdade. Muitos em seu entorno lhe dizem que ela tem sorte, que deveria alergia-se abençoada. Mas a bênção não pode coexistir com o quebranto permanente. A bênção não se sente como uma prisão, não humilha, não exige silêncio, não castiga com palavras doces diante dos outros, mas cheias de lâminas na intimidade. O Evangelho de Jesus Cristo é verdade que liberta, não que encobre. E quando uma relação se baseia na mentira, na manipulação da percepção, no uso estratégico da espiritualidade para esconder o pecado, essa relação não reflete a Cristo. A palavra diz em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há liberdade onde há duplicidade, não há luz onde se nega o que ocorre nas sombras. E todo esposo que constrói uma imagem pública enquanto destrói sua esposa em segredo, está negando a Cristo com seus atos, ainda que o confesse com os lábios. Deus não se impressiona com o prestígio, não valida a liderança sem integridade. Em 1 Samuel 16, versículo 7, ele disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ele vê além do sorriso fingido.
do bom comportamento em público, das palavras lisonjeiras. Ele vê o abuso oculto, a dureza do coração, o desprezo sistemático pela esposa, e seu julgamento é justo, não parcial. O esposo que cultiva uma imagem espiritual enquanto pisoteia a dignidade de sua esposa está acumulando julgamento sobre si mesmo, porque a verdadeira espiritualidade não se prova no altar, nem na pregação. Ela se prova no lar, no trato cotidiano, na forma como se ama, se ouve e se honra aquela que Deus colocou ao seu lado. Tiago 1, versículo 26, o diz sem rodeios. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Não importa quanto serviço externo seja feito, quanta Bíblia seja citada, quantas orações sejam pronunciadas, se em casa há desprezo, a fé é vazia. Se na intimidade há injustiça, o resto não tem valor. A dupla vida termina por quebrantar o espírito da mulher que a suporta, porque ela não apenas sofre no privado, mas também fica exposta à incompreensão de quem acredita ver uma história feliz. Essa falta de credibilidade é mais uma arma nas mãos do narcisista. Ele a usa para invalidar qualquer tentativa de verdade. Convence-a de que ninguém acreditará nela, de que falar será contraproducente, de que seu silêncio protege não apenas seu casamento, mas também sua reputação. Mas a palavra ensina que é melhor ser fiel a Deus do que ser cúmplice do pecado. Em Efésios 5, versículo 11, somos exortados: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Calar diante do abuso não o redime, apenas o perpetua. Quando uma esposa começa a perceber que a imagem pública de seu esposo não coincide com a realidade que ela vive, começa a despertar. Embora no início seja difícil aceitar essa verdade, sua alma reconhece. Seu espírito, guiado por Deus, começa a rejeitar a mentira. E essa é a faísca que pode iniciar um processo de restauração. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será mais libertadora do que a aparência mais perfeita. É nessa verdade que Deus age, onde Ele começa a intervir, onde começa a restaurar o que foi destruído em segredo. O que se oculta por trás do sorriso do narcisista não é liderança, é idolatria de si mesmo, é desprezo camuflado, é injustiça abençoada por aqueles que não ousam olhar de perto. Mas Deus não precisa que ninguém lhe aponte o pecado para agir. Ele é justo, Ele é santo, e Ele defenderá o oprimido, mesmo que todos os outros permaneçam cegos. Há momentos em que uma mulher se olha no espelho e não sabe quem é. Seu rosto continua o mesmo, mas seus olhos já não brilham. Sua voz soa igual, mas já não é firme. As decisões que antes tomava com clareza, agora são um mar de dúvidas. Ela se vê cumprindo seus deveres, cuidando da casa, frequentando a igreja, sorrindo para os outros. Mas, por dentro, há uma desconexão profunda. Ela já não se reconhece, já não sente que vive, mas que sobrevive. Essa é uma das consequências mais devastadoras de conviver com o esposo narcisista, a perda paulatina da identidade. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, quase imperceptível no início. Cada desqualificação, cada correção desnecessária, cada invalidação semeada com tom paternalista vai enfraquecendo sua confiança. Ela começa a desconfiar de suas próprias ideias, a ocultar suas emoções, a se moldar segundo as exigências do outro. O que antes era espontaneidade torna-se cautela. O que antes era decisão torna-se dependência. E quando o coração se submete a um ritmo que não é o seu, a identidade vai se desfigurando até se reduzir ao que o outro permite que exista. O narcisismo opera a partir do centro do ego, e esse ego exige adoração. Mas ele não pode recebê-la
se a outra pessoa mantém sua autonomia, sua voz, seu critério. Por isso, ele precisa reduzir, moldar, suprimir tudo que represente independência emocional, pensamento próprio ou conexão com um propósito mais elevado que não o inclua. O esposo narcisista não tolera uma mulher segura e, para despojá-la dessa segurança, não precisa gritar nem impor. Basta-lhe semear dúvida, questionar, de forma sutil, apontar defeito, sob o disfarce de conselho, insistir que tudo deve passar por ele. Assim, pouco a pouco, a mulher deixa de ser ela mesma para se tornar o que ele precisa que ela seja. A Escritura fala de um Deus que forma com propósito. Em Jeremias 1, versículo 5, diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei." Essa afirmação não é genérica, é pessoal, direta, carregada de intenção divina. Cada ser humano foi formado com uma identidade única, com um chamado específico, com dons e capacidades que não devem ser anulados por ninguém. Quando um esposo destrói essa identidade para transformar sua esposa em um eco do seu ego, ele está interferindo no design original de Deus, está ocupando um lugar que não lhe pertence, reescrevendo o que o Criador já havia definido com amor e detalhe. Uma mulher que perdeu sua identidade não o anuncia, não o grita, não o publica. Ela simplesmente se apaga, começa a temer sua própria voz, a evitar expressar o que pensa, a justificar sempre o outro, mesmo sabendo que algo está errado. Seu sistema emocional se adapta à pressão constante, até que ela já não distingue entre o que realmente deseja e o que aprendeu a desejar para evitar conflitos. Esse tipo de submissão não é bíblico, não é espiritual, é escravidão. E o reino de Deus não promove a escravidão da mente, da alma ou do coração. Em 2 Coríntios 3, versículo 17, está declarado: "Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade." A liberdade não pode coexistir com o medo constante de ser quem se é. A liberdade não pode florescer em um ambiente onde cada iniciativa é corrigida, onde cada pensamento é questionado, onde cada emoção é deslegitimada. A verdadeira liberdade em Cristo produz crescimento, identidade fortalecida, autoconhecimento em comunhão com Deus. Mas, quando a relação conjugal é governada pelo narcisismo, o que surge é o oposto, uma desconexão profunda entre o que a mulher é e o que foi obrigada a representar. Muito se disse sobre o papel da esposa no casamento, mas pouco se ensinou sobre a diferença entre sujeição e anulação. A sujeição, em seu contexto bíblico, é um ato de amor, não de coerção. É uma entrega voluntária, não uma imposição emocional. Em nenhum lugar da Escritura se valida o domínio destrutivo de um esposo que exige submissão como instrumento de controle. Em Efésios 5, versículos 28 e 29, Paulo escreve: "Assim também, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela." A chave está em alimentar e cuidar, não em dominar e moldar segundo a própria imagem. A mulher que foi despojada de sua identidade começa a experimentar uma desconexão espiritual. Ela tem dificuldade para orar com liberdade, para ouvir a voz de Deus. Seu discernimento se enfraquece, não porque tenha pecado, mas porque foi levada a uma dinâmica onde duvidar de si mesma é a norma. Essa dúvida contamina sua relação com o Senhor. Porque se ela não pode confiar em sua percepção, como saberá quando Deus lhe fala? Se cada vez que se expressa é corrigida, como distinguirá entre a voz do espírito e a imposição emocional do esposo? O abuso narcisista não afeta apenas a autoestima, afeta a fé. Porque quando uma mulher
deixa de confiar na voz que Deus lhe deu, começa a depender do julgamento alheio para tudo. E esse julgamento, nas mãos de um homem manipulador, a desvia do caminho que o Senhor traçou para ela. No livro dos Salmos, Davi clama a Deus dizendo: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Salmo 139, versículos 13 e 14. O ser humano é uma obra maravilhosa, não uma peça a ser corrigida segundo os caprichos de outro. Quando uma esposa é constantemente corrigida em sua maneira de pensar, de falar, de sentir, quando tudo nela é visto como defeituoso, a menos que passe pelo filtro do esposo, essa mulher já não é livre. E, sem liberdade, não há crescimento. Sem crescimento, não há plenitude. Sem plenitude, não há vida verdadeira. O inimigo tem usado essa estratégia desde o princípio. No Jardim do Éden, a serpente não atacou com força bruta, atacou com dúvida. Foi assim que Deus disse? Gênesis 3, versículo 1. A estratégia sempre foi semear dúvida na identidade, questionar o valor, distorcer a percepção da verdade. E o narcisismo no casamento opera sob o mesmo padrão. Não golpeia, questiona, não obriga diretamente, insinua, não proíbe, desacredita. O resultado é uma mulher que já não sabe se o que sente está certo, se o que pensa é correto, se o que deseja é legítimo. Essa confusão constante é o terreno perfeito para a manipulação espiritual. Mas Deus não se retirou. Ele não guarda silêncio quando uma de suas filhas vai se apagando sob o peso do controle. Sua voz continua soando como um sussurro que atravessa a névoa do medo, lembrando quem ela é, para que foi criada. Qual é seu verdadeiro valor? Em Isaías 62, versículo 4, está proclamado: Nunca mais te chamarão desamparada, nem tua terra se dirá mais desolada, mas te chamarão Hefsibá, e tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti. Ele não chama suas filhas pelos nomes que o abuso impôs. Ele as chama de restauradas, desejadas, amadas. Recuperar a identidade não é um processo imediato, mas é possível. Começa por rejeitar as mentiras que foram semeadas durante anos. Mentiras que dizem que ela não é suficiente, que não sabe, que não pode. Mentiras que se disfarçaram de verdade porque vinham de lábios próximos, mas que nunca refletiram o coração de Deus. A mulher que viveu sob o jugo de um esposo narcisista precisa ouvir novamente a voz de seu Criador. Essa voz que chama com ternura, que afirma com verdade, que desperta o que parecia adormecido. E nesse despertar, a dignidade começa a florescer. A restauração começa quando ela começa a lembrar o que um dia acreditou, o que um dia sonhou, o que um dia sentiu, não para voltar atrás, mas para redescobrir que o que Deus semeou em seu coração ainda está lá, esperando ser cultivado. A identidade não se perde por completo, ela adormece, e quando a luz da verdade penetra o terreno que parecia seco, a alma desperta. Ela começa a tomar forma novamente, a falar com mais clareza, a pensar com mais firmeza, a agir com mais liberdade. A mulher que volta a se reconhecer começa a alinhar sua vida com a palavra. Já não escuta para obedecer por medo, mas para responder com convicção. Já não se silencia por temor à reação, mas aprende a falar com autoridade espiritual. Já não se esconde atrás da figura de um esposo dominante, mas caminha com a certeza de que é amada, equipada e respaldada por um Deus que não divide sua glória com ninguém. Em Romanos 8, versículo 15, está afirmado: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse clamor não é de desespero,
é de reconhecimento. É a voz que volta a soar desde o profundo, reivindicando seu lugar no plano eterno de Deus. É a identidade restaurada que se levanta, não em rebeldia, mas em verdade. Não para confrontar o esposo na carne, mas para se afirmar em quem Deus a chamou a ser. E quando essa mulher se reencontra com sua essência, o narcisismo perde poder, porque sua força residia na confusão. E a clareza, uma vez estabelecida, não pode ser obscurecida por nenhuma mentira. O inimigo pode ter roubado tempo, pode ter semeado dor, pode ter distorcido muitas coisas, mas não pode destruir o que Deus estabeleceu. A identidade verdadeira não nasce do reconhecimento alheio, mas do selo do Espírito. E quando uma mulher caminha sobre esse selo, nada pode detê-la. O próximo passo será compreender como essa restauração confronta até as formas religiosas mais manipuladoras. Porque há aqueles que, em nome da fé, causaram mais dano que o mundo. Mas Deus também desmascara isso, e Ele o fará. O uso das Escrituras nem sempre nasce do amor pela verdade. Às vezes, elas se tornam um instrumento de manipulação. Nos lábios de um esposo narcisista, a Bíblia não edifica, mas fere, não liberta, mas escraviza. O mesmo texto que foi inspirado por Deus para dar vida é distorcido por aqueles que buscam justificar seus próprios desejos de domínio. E quando isso acontece, dentro do casamento, o resultado é devastador. Porque a palavra, que deveria ser lâmpada, transforma-se em jugo, e o lar em uma estrutura religiosa que encobre o abuso sob uma aparência de santidade. A distorção não é evidente no início. Ela chega vestida de devoção, recoberta de versículos, envolta em um discurso que parece correto. Cita-se a sujeição como um mandamento inquestionável. Repete-se que a mulher deve guardar silêncio. Exigem-se atitudes que aparentam obediência, mas que, no fundo, nascem do temor. O narcisismo não apenas manipula os fatos, manipula também o texto sagrado. O homem que busca controle pode aprender a usar a Bíblia não para se transformar, mas para se blindar. E quando o faz, impõe sua vontade como se fosse a de Deus, sem reconhecer que esse tipo de autoridade jamais foi respaldado pelo céu. Em Efésios 5, versículo 22, o apóstolo Paulo estabelece a relação entre esposos como um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, mas esse trecho foi arrancado de seu contexto muitas vezes. Exige-se que a esposa se submeta, sem considerar que o chamado ao esposo é ainda mais radical. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse não é um amor que exige, mas que entrega. Não é uma liderança que impõe, mas que serve. Cristo não usou sua posição para controlar, mas para redimir. Não calou a Igreja, ele a purificou. Não esmagou sua identidade, ele a exaltou. Quem toma esse texto para exigir obediência, mas ignora o chamado a se sacrificar por amor, não está honrando a Escritura, está usando-a como escudo para seu ego. O esposo narcisista, ao usar a Bíblia como arma, cria uma atmosfera de religiosidade, onde ele é a voz final. O que ele interpreta é lei. O que ele decide é inquestionável. E quando sua esposa tenta argumentar, ela é acusada de rebeldia espiritual. O dissenso não é visto como uma diferença legítima, mas como pecado. Esse tipo de dinâmica transforma o lar em um ambiente onde a fé deixa de ser uma relação com Deus para se tornar submissão ao critério do esposo. Mas esse não é o design bíblico, porque a fé verdadeira produz liberdade, discernimento, crescimento, não dependência emocional, nem opressão espiritual. Jesus confrontou abertamente esse tipo de religiosidade tóxica. Em Mateus 23, versículo 4, falando dos fariseus, ele disse: "Pois atam fardos pesados
e difíceis de carregar e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Essa é a atitude de quem impõe mandamentos que nem ele cumpre, de quem exige dos outros uma carga que não está disposto a carregar. O esposo que cita a Bíblia para subjugar sua esposa, mas não para crucificar seu orgulho, está replicando esse mesmo espírito, e Deus o rejeita. Um dos maiores perigos dessa falsa espiritualidade é que ela não permite correção. O narcisista espiritual não se submete a ninguém. Sua interpretação é a única válida. Sua visão do casamento é inquestionável. E, como se reveste de autoridade bíblica, qualquer tentativa de apontar seu erro é percebida como um ataque a Deus. Ele se coloca em uma posição onde ninguém pode lhe falar, ficando fora do alcance de qualquer rendição genuína. Mas o verdadeiro crente vive sob contínua correção. Em Provérbios 12, versículo 1, lemos: O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Não há maturidade sem humildade, não há liderança espiritual sem disposição para ser moldado pela palavra. A mulher que vive sob essa pressão começa a desenvolver uma fé temerosa, não reverente. Ela teme errar, não por convicção de pecado, mas por medo do julgamento do esposo. Ora, não para se conectar com Deus, mas para evitar conflitos. Estuda a Bíblia, não para ser edificada, mas para não ser acusada de ignorância espiritual. A espiritualidade se torna uma estratégia de sobrevivência, não um deleite da alma. E quando a relação com Deus é sequestrada pelo controle humano, a alma murcha, porque o Senhor não se manifesta onde há imposição disfarçada de piedade. Ele habita onde há verdade, onde há liberdade, onde há um coração disposto. Em 2 Timóteo 3, versículo 5, Paulo adverte sobre aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Esse tipo de religiosidade não transforma, apenas encobre, e quando é usada para sustentar o abuso, torna-se uma blasfêmia prática, porque toma o sagrado e o coloca a serviço da opressão. A Bíblia não foi dada para justificar o ego, foi dada para revelar o caráter de Deus, e esse caráter jamais aprova que o esposo submeta a sua esposa usando o seu nome. Jamais valida que um homem fale como profeta, mas haja como tirano. Jamais abençoa uma estrutura onde um é exaltado e o outro minimizado. A palavra está repleta de princípios que protegem a esposa do abuso, embora alguns tentem ignorá-los. A honra, o respeito mútuo, a edificação constante, o serviço desinteressado, o perdão genuíno, todos são frutos de uma fé viva. Quando esses frutos não estão presentes, o que há não é liderança espiritual, mas manipulação religiosa. E o fruto nunca mente. Jesus disse em Mateus 7, versículo 16: Por seus frutos os conhecereis. Não por suas palavras, não por seus versículos memorizados, não por sua reputação na igreja, por seus frutos. E se o fruto de um casamento é dor, medo, insegurança, silêncio, então essa árvore não é boa. Não importa quão santo pareça seu tronco, Deus não delegou sua autoridade para que o homem se ensinoreie da mulher. Ele a delegou para que a cubra, a abençoe, a impulsione, a afirme. Quando um esposo reclama obediência, mas não vive a palavra, está tomando o nome de Deus em vão. E isso tem consequências, porque o Senhor não se cala quando sua palavra é usada para destruir, em vez de curar. Ele se levanta, ele corrige, ele restaura o que foi torcido e o faz com firmeza. Porque a verdade não se acomoda ao capricho do homem. A verdade é firme, santa, incorruptível. O esposo que teme a Deus de verdade se submete primeiro a ele, e essa submissão se reflete na maneira como ama. Não há desculpas, não há versículos para justificar o abuso. Há apenas um caminho:
arrepender-se, render-se e começar a amar como Cristo amou. Até que isso ocorra, todo intento de liderança espiritual será uma farsa, e a esposa, em sua dor, continuará clamando a um Deus que sim escuta, que sim vê, que sim intervém. Deus não é indiferente à dor que se esconde atrás de portas fechadas. Ele não ignora as lágrimas silenciosas, nem os pensamentos que clamam por justiça, enquanto o mundo aplaude o opressor. A voz de uma mulher ferida não se perde no vazio. Ela chega ao céu como uma súplica que atravessa o véu e move o coração do Pai. Ao longo das Escrituras, Deus deixou claro que se levanta a favor do oprimido, que sustenta o quebrantado e que confronta o orgulhoso. Sua justiça não é seletiva, nem se atrasa quando há integridade no clamor. Em Isaías 1, versículo 17, ele diz: Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, pleiteai a causa da viúva. Esse chamado revela seu caráter. Ele não tolera a injustiça camuflada de autoridade, nem abençoa o silêncio que perpetua o abuso. Quando um esposo nega o valor de sua esposa e edifica sua imagem sobre a humilhação dela, ele cruzou uma linha que Deus não deixará passar despercebida. O coração de uma mulher que ama, que serve, que suporta, mas que já não aguenta mais, é um altar onde o próprio Deus desce com fogo. Sua intervenção nem sempre é imediata, mas é certa. A Bíblia está cheia de exemplos onde ele toma partido a favor do inocente. Em Êxodo 3, versículo 7, Deus diz a Moisés: Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas angústias. Ver, ouvir, conhecer. Assim, Deus responde à dor de suas filhas. Ele não a desconsidera, não a minimiza, não a adia, sem propósito. A restauração começa quando a mulher deixa de justificar o injustificável e reconhece que seu sofrimento não glorifica a Deus. É então que sua voz, apenas um sussurro, começa a ressoar com autoridade espiritual. Não porque ela tenha recuperado sua força por si só, mas porque o Espírito Santo começa a lembrá-la de quem ela é, de quem a formou e para que foi criada. Em Joel 2, versículo 25, o Senhor promete: Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Nada está perdido para quem coloca sua causa nas mãos de Deus. Nem os anos, nem a dignidade, nem o propósito. Deus não a chama a suportar cadeias em nome da fidelidade. Ele a chama a se levantar em verdade, a caminhar na luz, a se vestir de dignidade. Provérbios 31, versículo 25, descreve a mulher virtuosa, dizendo: Força e dignidade são os seus vestidos e ela ri do dia futuro. Essa risada não é leviandade, é evidência de uma liberdade conquistada em segredo, de uma confiança restaurada pela graça. A história não termina na dor, ela termina no momento em que Deus se levanta, quando o oculto é revelado e o torcido é endireitado. E quando ele age, nenhuma sombra pode permanecer, porque onde está o Senhor, há justiça, consolo e restituição. Ouvir sobre o impacto devastador de um marido narcisista na alma de sua esposa é como olhar para um espelho que reflete não apenas as dores de um casamento, mas também as feridas escondidas em muitos corações brasileiros. Este tema, abordado com a profundidade espiritual de Billy Graham, toca em algo que ressoa profundamente na nossa cultura, onde o lar é sagrado, a família é o alicerce e a fé é a âncora. No Brasil, valorizamos o calor humano, a união familiar e a espiritualidade vibrante, mas muitas vezes esquecemos que por trás de portas fechadas há mulheres silenciadas, cujas vozes foram apagadas por manipulação emocional disfarçada de amor. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos confronta em Colossenses 3, versículo 19.
Maridos, amem suas mulheres e não sejam ásperos com elas. Essa mensagem não é apenas um conselho, é um chamado divino para proteger a dignidade de quem Deus colocou ao nosso lado. A primeira lição que tirei é que o amor verdadeiro, segundo o coração de Deus, não controla, não humilha, não sufoca. Em Efésios 5, versículo 25, lemos que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. No contexto brasileiro, onde o machismo às vezes se esconde em tradições ou papéis familiares, precisamos aprender a distinguir liderança de dominação. Aplico isso na minha vida, sendo mais atento às palavras que uso com quem amo. Cada frase, cada tom, pode construir ou destruir. Decidi praticar a paciência e a escuta ativa, garantindo que minha esposa, ou qualquer pessoa próxima, sinta-se valorizada e ouvida, nunca diminuída. Outra lição poderosa é o valor da verdade. O narcisismo prospera na mentira, na fachada de uma vida perfeita, enquanto a esposa sofre em segredo. No Brasil, onde a aparência de harmonia familiar muitas vezes é priorizada, essa verdade é libertadora. João 8, versículo 32, nos lembra: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Aplico isso ao buscar autenticidade nas minhas relações. Não quero ser alguém que brilha em público, mas fere em casa. Isso significa confrontar meus erros, pedir perdão quando necessário e viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Também aprendi a importância de reconhecer o abuso emocional. No Brasil, onde a violência física é mais facilmente condenada, o abuso verbal e psicológico muitas vezes passa despercebido. A mulher que duvida de si mesma, que perde sua identidade, precisa de apoio, não de julgamento. Salmo 34, versículo 18, diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Aplico isso sendo um apoio para quem sofre em silêncio. Seja na igreja, na família ou entre amigos, quero ser alguém que escuta, que valida sentimentos e que aponta para a restauração em Cristo. Por fim, a mensagem de esperança é o que mais me marcou. Isaías 61, versículo 1, fala de libertar os cativos e curar os quebrantados. No Brasil, onde a fé move montanhas, acredito que Deus restaura o que foi destruído. Aplico isso buscando crescer espiritualmente, orando por sabedoria, para amar melhor e ajudando outros a encontrarem liberdade em Deus. A restauração começa com um passo: reconhecer a dor, buscar ajuda e confiar que Deus nunca abandona suas filhas. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade libertadora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente "Quero ser luz", para mostrar que você está pronto para viver o amor que Deus planejou. Não perca o próximo vídeo, tem mais revelações vindo por aí. Que Deus te abençoe e até a próxima.